eu estou sentindo menos muita inveja do meu marido, do Jonas. Como? Né? E assim, de ser algo que eu precisava trabalhar em terapia. Eu acho que a gente... Enfim, o Jonas sempre foi muito organizado. Ele é uma pessoa extremamente sistemática, com horário de acordar, dormir, malhar. E eu sempre eu estava em um outro momento, sempre estive em outros momentos criativos, outros processos, etc. E aquilo começou a me doer. Todas as vezes que eu vi ele acordando, tomando café, indo pra academia e eu acordando às 10, perdida, com 3 quilos de cafeína pra conseguir levantar, eu sentia raiva. Não seja tão santo. Ninguém quer um santo na vida. E tem homem que é tão santo, tão perfeito, tão maravilhoso, tão Deus, que aí o outro fica como inferior. E eu não percebia que eu sentia raiva. Eu só sentia um ódio de mim, que quando ele falhava, eu ficava muito feliz. Ai, meu... É exatamente isso que você está pensando. Hoje, nós vamos explorar um ponto muito interessante. Quando a alta performance de um homem do lado da sua mulher não a constrange, mas ao invés disso, ela entra em um estado de competição e, é claro, por não conseguir atingi-lo, ela entra em um quadro de frustração, irritabilidade e ódio de si mesma. E claro que ela regozijará com os fracassos desse cara, ao mesmo tempo que irá desprezá-lo por fracassar. Então o objetivo desse vídeo é explorar os efeitos da evolução interna, externa e espiritual do homem na sua fêmea, quando, claro, ela não se coloca numa posição de reconhecimento de quem esse cara é, aonde ele está e onde ela deveria estar, né? Quando há essa falta de aceitação. Se você ficou curioso para saber o que ela e, claro, a Lana Vitória, que já apareceu aqui no vídeo passado, vão dizer sobre esse cara que tem essa evolução espiritual, ou essa evolução interna, essa evolução de caráter, ou até mesmo uma evolução externa com disciplina, conquistas externas, né? Mas que revelam, claro, uma disciplina interna, revelam, sabe, um plano ali, um foco. Não sai daí. Tá começando mais um Fala Caras. Eu não percebia. A gente precisa admitir isso. Mas eu não percebia isso, que aí eu desejava que ele não conseguisse. Ou pior, inconscientemente, eu motivava ele a desistir. Ele falava, eu não sei se eu vou pra academia, eu não vai não. Fica aqui. Ou despertava, e se eu acordava antes, eu desligava o despertador e aí ele atrasava. Meu Deus. Sabotagem. Olha só, continua. Ele perguntar pra Jana Rosa se a inveja, a sua inveja é assim? Gente, Não, mas olha, não, eu só quero ouvir o próximo. gente, é algo... Muitas sentem isso, principalmente as que se relacionam com homens com, sabe, com um padrão maior. Obviamente, se ela admira o cara, é porque ele tá numa condição maior que ela em vários aspectos, né? Então muitas sentem isso, que ela tá de cara aberta ali, sabe? Confessando. O que é isso? Aconteceu com a pessoa que eu mais amo, que eu tô junto a... E isso foi conflituoso pra ela, por isso que ela tá falando dessa forma. Ó, pessoal, vocês estão aí rindo, mas isso aconteceu com uma pessoa que eu mais amo. Algo veio dentro de mim, um capeta veio assim, baixou, tomara que ele fale. Claro, ela mesma tá falando aqui, confessando pra ela assim, o choque interno que ela teve dessa experiência. Cara, a inveja brotou em mim com relação a ele. Eu amo esse cara, mas ao mesmo tempo eu senti isso por ele. Olha só o que são pessoas não instruídas. Olha o que são pessoas que são simplesmente aí largadas no mundo e falam, se relaciona com quem der certo, deu. Tá certo? A pessoa se defronta com a natureza, macho e fêmea, e passa por inúmeros conflitos e não consegue entender. Mas é claro que ali, aos trancos e barrancos, as pessoas caindo e levantando vão aprendendo certas lições. Vamos lá, continua. 11 anos num casamento blindado e monogâmico, tipo, que eu quero estar... Blindado é engraçado, né? Porque quando você geralmente quer blindar uma coisa é pra se proteger do que tá lá fora, né? O problema é quando você blindou o carro com o inimigo dentro, né? Junto para sempre. Não é alguém que eu não quero estar junto, não é alguém que eu não gosto, que eu não quero ver evoluir. E que você não quer que dê errado essa pessoa. Eu não quer que essa pessoa... Eu preciso que ele dê certo pra que eu dê certo. Olha isso, tá? É uma mulher aparentemente feminista, ali do Beautiful People, falando essa frase: eu preciso que o Jonas, eu preciso que o homem que tá na minha vida dê certo para que eu dê certo, ó.
Eu preciso que ele que está aqui funcione, para que eu fique bem, para que eu dê certo com ele. Que eu seja, vamos usar o termo, que eu seja co-herdeira do sucesso dele com ele. Continuando. O primeiro passo foi assumir pra ele. Olha, Jonas, tenho raiva porque você consegue fazer tudo e eu não. O que a gente faz com isso? Me ajuda. E daí eu lembro daquela questão que eu explorei no vídeo anterior. Muitas vezes a mulher, ela quer sentir a segurança que tem um homem masculino ali do lado dela para que ela possa expor suas fragilidades, expor ali, entre aspas, suas infantilidades. Você consegue imaginar um homem falando isso para sua esposa? Aí a amor, olha, eu tô sentindo inveja de você. O que a gente faz? Resolve aí o nosso problema, vai. Toma, joguei a treta nas suas costas. E tô te mostrando que eu sou o problema, que o problema tá nascendo em mim. Mas resolve aí, vai, por favor, que eu amo você. Olha isso, cara. Mas tá tudo bem, que ela é mulher e ela jogou isso pro cara. E o cara, se o cara for cabeça, o cara resolve, pô. O cara resolve. E tem mulher aqui querendo tratar comigo. Querendo, sabe, quase que, entre aspas, assim, traduzindo o discurso delas. Para de falar isso aí, essa verdade, que tá me machucando. É claro que machuca. É claro que machuca. O que é essa verdade? Você tá obesa e eu tô chegando aqui no vídeo falando assim, se você é obeso, você é menos saudável, muito pesado e incapaz fisicamente. Eu não te ofendi, eu apenas disse fatos acerca da sua condição e você ficou extremamente ofendida. Quem não fica ofendido? Aqueles que não estão no seu padrão, né? Como é o caso de mulheres casadas que comentaram aqui, ó, se as pessoas soubessem a bênção que é viver assim, se as pessoas soubessem o efeito dessa prática na realidade, as pessoas não criticariam. As pessoas ouvem, não gostam da forma como sou e querem distância, né? Que Deus abençoe a vida dessas mulheres aí, né? Eu sei que são poucas e tem muito mais, mas que estão aí, ó, escondidas. Nem na internet elas ficam ali, ó, marcando presença. É dessa forma. Me ajuda se humaniza mais. Me fala que é difícil às vezes também, tipo, mas isso porque a gente... Olha isso. Isso aqui tem uma sutileza muito interessante, tá? Que ela expõe isso, essa fragilidade. Olha só, me ajudava um pouco mais se você se mostrasse mais fraco para mim. Porque eu vejo alguém impenetrável. Eu vejo um cara quase que um super-herói. E isso me frustra. Eu admiro, mas ao mesmo tempo, como eu sou mulher, eu estou em constante confusão mental, em constante dicotomia. Ao mesmo tempo que eu admiro, que é o que me faz querer estar com você, essa admiração, ao mesmo tempo isso me frustra, porque eu olho para você e depois olho para o espelho. E eu falo, nossa, como eu sou pequena diante desse cara. Nossa, que serzinho fraco e frágil eu sou diante desse ser aqui. E essa é a comparação que os homens tentam proteger as mulheres a todo momento. Essa é a frustração que os homens tentam proteger e elas acham que os homens estão tentando rebaixá-las. Elas acham que quando eu apareço aqui e falo assim, ó, pessoal, a coisa é assim. Elas acham que eu tô vindo aqui, botem uma coroa na minha cabeça, ó, aqui o cetro, ó, façam o que eu digo e tal, como alguma comentou aqui, né? Ah, você devia ter um harém com várias mulheres submissas pra você. Cara, você entende tudo errado. A ideia de um cara que fala essas coisas, e é da própria palavra mesmo, é proteger você, tá? Dessa ilusão que irá te frustrar com relação a você. Entende? No caso, então assim, ó, as mulheres elas têm essa dificuldade de entender, tá? Que a natureza ela é dessa forma. A alta performance, tá? O funcionamento lá em cima, a operação lá em cima é uma característica masculina. A testosterona, ela não tem um efeito só na fisicalidade, não. Ela tem um efeito prático em vários exercícios de funções. Então, é óbvio que você, como tem menos, tá? Isso impacta todas as demais áreas da sua vida. Só não impacta em algumas, tá certo? Não impacta na maternidade, não impacta no zelo pelo lar, não impacta em áreas, sabe, que eram tão valorizadas e que eram tão importantes antes, entende? Então assim, ela quis sair disso, elas quiseram sair disso para ir para esse mundo da alta performance. E quando entram em um relacionamento com um cara de alta performance, elas sentem esse tipo de conflito aqui. Lembrando, estamos falando aqui das altas performances externas, tá certo? E de algumas internas ali que as externas são dependentes, né? Por exemplo, elas dependem da certa disciplina, elas dependem de um certo domínio próprio, né? Enfim. E obviamente, né, ela o inveja por todas essas características.
A gente tem uma relação íntima. Me fala que você também tá cansado. Porque você nunca fala que tá cansado, parece tão fácil. Então eu te olho, e ao invés de eu admirar e me motivar, eu me sinto um lixo. E obviamente comecei a trabalhar. Olha isso, cara. Eu te olho e ao invés de me motivar e te admirar, eu me sinto um lixo. Quer dizer, o cara não tá fazendo nada, mas ela automaticamente tá predisposta, né, a tentar ver ele e ela como iguais. Ela tem essa predisposição na cabeça dela. Eu me questiono se isso não é lavagem cerebral. Eu me questiono se essas pessoas não conseguem chegar a essa conclusão lógica. Quer dizer, né, o cérebro dela não consegue já codificar o que os olhos dela veem. Então ela olha para a realidade, ela vê um cara alto, ela vê um cara forte, ela vê um cara com alta performance, ela sabe das informações que a biologia já proporciona pra gente sobre os efeitos da testosterona, a natureza do macho. Mas a ideologia vence, a ideologia prevalece. Por quê? Porque a ideologia tem um discurso que conforta mais. Então ela conflita essa lavagem cerebral com a própria realidade. E o coitado do cara tem que resolver esse problema. Aí olha só, eu me sinto um lixo. Aí o cara, caraca. Não vou falar nada não. Continua. Em terapia, pra entender como... Olha só isso, cara. Então, as pessoas vão pra terapia porque a realidade é dura demais pra aceitar. A Agi falou sobre a Ana, que você tem outras coisas positivas. Eu entendi que é isso. Eu poderia não ser tão... Isso. Olhar para as demais coisas que você tem ali, né, a agregar. Olha, o cara ele é tão bom em tudo isso, mas tem lacunas, mas tem espaços, tem áreas ali para, né, cobrir, tá certo? Eu tô jogando com o Messi, tá? Então assim, ó, eu vou, se a bola vir para mim, eu toco para ele, sabe? Eu procuro ali me posicionar melhor. Eu procuro por quê? Porque ele é o Messi. Mas quem escolheu estar ali com eu, cara? Eu, porque eu admiro, porque eu sou fã e tal. No caso dela, a mesma coisa. Pô, ela admira, o cara é top, não sei o quê. Então quem escolheu estar ali? Então aqui, agrega no time do cara. Não vai pro time do cara e fica, ai, Messi, você é tão bom, cara. Mas não, pô. E vai pro treinador, né, e fala assim, ó, tem um problema pra te contar. O que que é? Não, é porque eu vejo o Messi jogar e eu fico me questionando. Cara, eu sou um lixo. Aí o treinador vai olhar pro sua cara e fala assim, caraca. Ah, é? Esse é o seu conflito, né? Você tá se sentindo mal e tá difícil de jogar, né? Porque você olha pro Messi e você se sente um lixo, né? Porque você vê tudo que ele consegue fazer. Então, qual a sua proposta? Aí você, eu queria que você falasse pro Messi falar pra gente assim de vez em quando que tá difícil. Eu queria que você falasse pro Messi falar pra gente que de vez em quando não tá dando e tal. Entendeu? Porque ele passa essa força, ele passa essa confiança o tempo todo, essa atitude assim gelada e fria e direta, que, pô, faz a gente se sentir como, né, pessoal? Imagina um time, tá? Do lado de um craque jogando, apresentando essa problemática. É só dentro de um relacionamento. É claro que eu tô fazendo um exemplo aqui bem, sabe, longe, mas é para você perceber como que dentro de um relacionamento, muita coisa ridícula, bobinha, entre aspas, sabe? Tosca. Vira uma grande coisa. Não, vamos dar uma atenção aqui, não, vamos parar e vamos olhar isso aqui com atenção, porque, né, vamos lá, veja bem, isso não é qualquer coisa, leve em conta os meus sentimentos, por favor. Entendeu? E quais são os sentimentos? É isso aqui. E qual é a grande problemática? É isso aqui. Tá certo? Pragmática, tão organizada, tão constante, mas os meus processos também eram muito produtivos, criativamente, enfim... algumas outras formas que eu ainda tô tentando trabalhar para ter autoestima também. Olha. Mas eu entendi que os meus horários, os meus processos podiam não ser como os dele, mas eram bons o suficiente. E eu acho que ter assumido que eu já tive inveja dele e ter trabalhado isso em mim, porque eu vi que eu tava machucando ele, me machucando e criando uma situação ruim, foi muito importante. Sozinha, né? Tipo... sozinha ali, ó. Entendeu? Pra mim, sabe? Mas às vezes quando você inveja uma amiga ou alguém do lado, ou alguma coisa que alguma pessoa tem ou consegue, ou a forma que ela faz algo, isso é meio que uma luz, um guia, te dá um norte pra você entender o que você talvez precisa pra você. Então naquele momento... Olha o que ela falou, que interessante. Se você inveja uma amiga, um vizinho, porque eles têm alguma coisa que você não consegue ter, talvez isso é um norte, é uma luz, é um guia para que você consiga aquilo que você não consegue ter. E ela tá falando aqui do mesmo assunto da inveja do cara. Olha a diferença, né?
Quando você se incomoda com a sua situação porque você vê uma pessoa talvez menos capacitada que você atingindo objetivos que você não consegue atingir, isso é muito diferente do caso que ela está comentando aqui com relação a ela e o marido dela. O caso do marido dela, o problema é que a inveja dela está sendo gerada, ela está dando vazão para que nasça ali um sentimento com base em um equívoco. Aí é que está a chave que talvez ela não vai chegar a essa conclusão, não sei, né? Talvez ela não chegue a essa conclusão, né? É que o equívoco ela acha que tem competição. Ela acha que ela pode se comparar a ele. Esse é o equívoco. Então nasce a inveja de um lugar assim absurdo, tá ligado? Tipo, mas peraí. O lógico seria ela parar e falar assim, mas peraí, não faz sentido, né, cara? Olha pra ele. Eu sou uma fêmea. Eu não tenho por que sentir inveja dele uma vez que ele é homem. Por isso existem divisões de esportes. Por isso existem vários tipos de trabalhos que só homens fazem, que homens são a esmagadora maioria naquele tipo de trabalho ali, que requer altas habilidades, alta técnica, autocontrole, psicológico blindado, técnica. Enquanto que trabalhos mais, como se diz, secretariais, né? Trabalhos mais corporativos, né? Você tem ali uma gama grande de mulheres ali e tal. Então, né? Faltou isso, né? Esse raciocínio, esse pé no chão. Peraí, pra quê? Pô, tô me sentindo assim, mas pô, pra quê? Sei lá. Entendendo o Jonas e como eu me sentia frente à disciplina do Jonas, eu falei, eu clamo, a minha vida, meu corpo clama, minha mente clama inconscientemente por um pouco mais de disciplina. E ao ter o mínimo de disciplina, eu não virei o Jonas, porque o Jonas é aqui, eu tô aqui. E o signo que ele é? Touro. Que maravilhoso, não? O Jonas tá aqui, ó. E eu estou aqui. Claro que ela está falando em matéria, né, de performance externa, né? E, claro, interna, na questão da disciplina, na questão do domínio próprio, mas que impacta, claro, né, no mundo externo. Pelo menos ela entendeu isso. Agora, que interessante, né? No fim, ela conseguiu meio que chegar um pouco e ela sentiu esse conforto. Olha que interessante. Uma ímpia, ela sentiu esse conforto. Ela falou assim, cara, ó, terapia, não sei o que e tal. Eu consegui entender que, cara, o cara tá aqui. Eu tô aqui. E tá tudo bem. Eu não tenho a disciplina dele, mas é bom o suficiente. Eu uso essa alta performance dele como um espelho para mim do quanto eu não sou tão disciplinada, do quanto eu não tenho tanta energia. Mas eu vou me esforçar, mas não para alcançá-lo mais, porque ele está aqui e eu estou aqui. E isso traz ali um conforto, traz ali uma certa paz, uma certa, como se diz, uma certa sintonia com a vida, tá certo? A aceitação do quê? Da realidade. Olha o que a realidade faz, olha o que a verdade faz. Você não tira um fardo que um monte de ideia burra, feminista, tola, coloca nas costas dessas pobres coitadas. Tá certo? Então o que ela faz? Ela se confronta ali, ela se defronta com a natureza das coisas, se defronta com a verdade e aceita ali aspectos da verdade. Tenho certeza que ela não aceitou toda a verdade, tá certo? Ela não aceitou, mas apenas aceitando esse pequeno aspecto da coisa, ela já ali consegue descansar. Tá certo? E no fim das contas, todo o inferno estava acontecendo na cabeça dela. Não virei o Jonas, porque o Jonas é aqui. Eu tô aqui. Olha E o signo isso, que ele é? Touro. Ah, que mané, signo de touro, caramba. Mas foi justamente entendendo como eu posso, como chegar, tipo, me guiando, e aí ele me ajudou, ele virou um grande parceiro meu, tipo, de me acordar, falar, bora, hoje você vai. Virou um grande parceiro, né? Não. O cara se colocou como seu guia na vida, como seu líder. Olha só que interessante, ela não percebe, não é mesmo? Eles não conseguem ver como que naturalmente, quando buscam uma melhora, quando buscam uma evolução, um ideal, esse desenho, ele se desenrola naturalmente. O cara começa a se colocar como seu coach, como seu treinador, como seu guia, como seu líder. Tá certo? E você mesma fala disso aqui com uma, assim, pô, então olha que bacana isso, cara. Olha como é que a coisa aconteceu. Imagina se ela usasse os termos aqui, né? Os termos proibidos, né? Aí, eu tô malhando desde o começo do ano. E pensa que eu tinha inveja dele por 3 anos. Então foi uma grande vitória. E eu acho que o primeiro passo... Olha que interessante a conclusão dela. Eu tive inveja dele durante todo esse período.
Em que o período que eu tava com aquela mentalidade de competição, né? Eu tava com aquela mentalidade de, caraca, olha só, o cara, pô, realmente o cara é melhor que eu em tudo, pô, todos os aspectos da minha vida e tal. Pô, olha essa disciplina, olha todas essas conquistas. Olha pra mim, né? Eu não consigo acordar, né? Eu não consigo nem fazer a minha parte, mas não tendo resultado. Eu não consigo nem fazer minha parte, tá certo? Mas o cara olha pra ele. E aí quando ela vence essa mentalidade e ela aceita que o cara é melhor, então o que acontece? Tá certo? O que acontece é que ela busca nele uma referência e ela fala pra si mesma, ó, eu não vou alcançá-lo, ele está aqui e eu estou aqui, mas o que eu conseguir já será bom o suficiente. E o que o cara faz mediante essa postura? Começa a guiá-la, começa a treiná-la, começa a liderá-la. Ó, não sou eu que estou dizendo, não é isso ou não? Vou falar igual o, né? É ela que está falando. Eu só estou fazendo uma leitura aqui com termos mais simplistas, com termos mais diretos, objetivos, né? Foi assumir pra mim, assumir pra ele, entender o que essa inveja dizia sobre uma falta que eu tinha e era urgente. Mas eu acho que isso é o mais importante, é entender o que... Mas você sabe que eu acho que um gatilhão mesmo de inveja é gente que é bem resolvida, que acorda e já... Que nojo. Bom, primeiro tratamos aqui dos efeitos da superioridade interna que impactam profundamente na superioridade externa, né? Aquela superioridade fica mais evidente nas suas conquistas, né? Nos seus feitos, né? E como todos esses aspectos e esses efeitos acabam deixando muito claro e evidente para todos uma certa superioridade. Ora, agora vamos aqui ouvir o que a mulher sente quando o cara acaba sendo uma pessoa muito elevada, quando o cara tem ali uma performance espiritual, né? E claro, que impacta ali no seu caráter, na sua conduta, né? Na sua moral. O que a mulher sente, o que a fêmea sente do lado de um cara assim? Não seja tão santo. Ninguém quer um santo na vida. E tem homem que é tão santo, tão perfeito, tão maravilhoso, tão Deus, que aí o outro fica como inferior. Ahá! Então é tudo sobre isso, não? Cara, é sempre esse o ponto, né, cara? Sempre chega aí, não é? Cara, você fica fazendo assim, você fica agindo assim, e o outro se sente um lixo. O outro se sente inferior. E a pergunta que vem é: por que você está permitindo que esses sentimentos brotem dentro de você? Por que você está dando ouvidos a Satanás constantemente? Essa é a pergunta que vem na minha cabeça sempre. Por quê? Porque vem um conflito na mente delas, vem ali um sentimento maligno, né? Um sentimento das trevas, e começa a germinar, e ela começa a dar ouvidos àquilo, e ela começa a se sentir mal, e ela não corta, ela não busca uma saída, não, aquele sentimento vem e ela começa a querer sabotar, aquele sentimento vem e ela começa, sabe, a querer ali, e ela começa ali a querer tramar, né? Ou buscar ali um monkey brain, né? Ela já começa a pensar em um cara que não seja tão moralmente assim intocável, inalcançável. E muitos se perguntam, né? Os caras zoam o Kaká ali, pô, com a nova mulher, né? Ah, erra um pouco, todas as fotos que o cara tá postando, vem uma enxurrada de comentários ali brincando em cima de um ponto muito interessante. Erre, né? Não seja perfeito. Mas por quê? Por que os caras falam isso? E as mulheres riem também, todo mundo entra na brincadeira, mas qual é a verdade por trás dessa brincadeira? É isso aqui. O sentimento que provoca toda essa rejeição, tá? É o ódio que ela passa a sentir de si mesma, por sentir que nunca vai alcançar aquele padrão. Eu não tô falando aqui de um lugar, sabe, como falaram aí no comentário, lugar de fala. Você não tem lugar de fala porque não é mulher. Meu Deus do céu, profanaram a minha barra de comentários com essa expressão, lugar de fala, entendeu? Quase que eu desativei todos os comentários só porque eu li isso, lugar de fala. Você entrou num canal de um cara usando um traje Sayajin com óculos Ray-Ban e você teve coragem de comentar lugar de fala? Isso é beta spirit? Mas tudo bem, tá, passou, entendeu? Eu estava de bom humor. Mas aí voltando ao ponto, né? Brincadeiras à parte. Cara, a raiz do sentimento que gera todo aquele conflito que se desencadeia daquilo ali, e ela não conseguir nem explicar depois e chegar a uma conclusão, uma frase que virou um meme, é perfeito demais e tal, é isso aqui.
Por que falam frases assim? Por que, ficou sem química? Não deu certo mais porque não sei o que e tal. E por que evitam dizer a verdade? Porque quando você diz a verdade, a sociedade te julga. Quando a mulher, se a mulher passa a dizer 100% a verdade do que ela está sentindo, sempre dentro do relacionamento, cara, a sociedade cai em cima de todas as mulheres, tá? Com tudo. E elas querem evitar isso a todo custo. Até porque elas mesmas se sentem mal, como a moça anterior falou. E ela aqui expõe isso, entende? É claro que ela está falando isso aqui numa conversa abstrata. Ela está falando de mulheres no geral, veja bem, homens no geral. Mas se ela vivesse essa experiência, se ela vivesse essa situação e o marido dela tivesse um padrão de santidade, um padrão ali de moral tão elevado, que fizesse, claro, naturalmente, com que ela sentisse ali um pouco de falta de desejo, motivada também por essa inveja interna, tá? Por essa, sabe, essa constante sensação do tipo assim, cara, o padrão moral desse cara me constrange. Sabe? O nível de espiritualidade desse homem me constrange, eu me sinto mal comigo. Ele faz eu me sentir mal. Por quê? Porque eu olho pra ele e depois eu tenho que olhar pra mim. Entende? Por quê? Porque eu não consigo falar nada contra esse cara. Eu não consigo, sabe, ter uma briga com esse cara. Porque olha pra ele e olha pra mim. Esse é o conflito. Essa é a sensação, tá, pessoal? Então, se ela vivesse isso, ela nunca falaria que o motivo da separação dela é que passou a se odiar porque se comparou constantemente com o padrão moral do marido dela e sempre passou a se ver como uma pessoa fútil e pequena diante desse cara. E a incapacidade dela, mediante o ego dela, não permitiu que ela reconhecesse esse cara e colocasse esse cara realmente num devido lugar na vida dela e pedisse a liderança desse cara, pedisse o guia, se colocasse numa posição de total humildade diante desse cara, tá certo? Que tem esse tal nível, e ela pedisse que ele a guiasse, pedisse que ele ajudasse ela a melhorar, se tornar uma mulher melhor cada vez mais, tá certo? Esse é o ponto, chega a ser utópico, né, quando eu falo assim, até parece que isso um dia aconteceria. Pois é, pra você ver o nível, né? Pra gente parar pra pensar que até parece que isso aconteceria. Bom, a moça do vídeo anterior, ela falou, né, que em certos aspectos ela teve que chegar a esse ponto, porque senão, meu irmão, ela ia continuar machucando o cara. Ela ia continuar sabotando o relacionamento dela com um cara que ela tanto admirava. E ela se viu no futuro perdendo esse cara. E falando assim, cara, eu vou perder esse cara, mas o problema sou eu. E ela buscou ali, tá certo? Mecanismos, tipo, cara, fala que você tá fraco, fala que você não tá com muita vontade hoje, tal, alguma coisa assim. Olha que interessante, cara. Pense um pouco nesses aspectos. Entende? Tem coisa aí. O buraco, né, como diz o Alice no País das Maravilhas, né, o buraco da toca do coelho, cara, quanto mais você vai entrando, tá certo? Você vai encontrando mais coisas mais profundas ainda. Quando você as aceita, você não volta de lá o mesmo. Você aceita aquilo ali e tenta viver mediante aquilo ali. Cara, aquilo ali te transforma. Tá certo? Aquilo ali te transforma. O outro sente, cara, eu não vou alcançar esse homem nunca, porque ele é tão perfeito, tão maravilhoso, tão Deus. Não, ninguém gosta de santo, não. Santo. E exatamente, ó. Ela diz, olha como ela termina a frase. Não, ninguém gosta de santo, não. A raiz desse sentimento, eu concordo com essa frase. Para pra pensar comigo. Esse ser humano é um ser humano muito bom. Ele só tem virtudes. Qual é a lógica de não gostar de uma pessoa assim? Ah, não, eu só não gosto. Não. A raiz desse não gosto é um sentimento que essa pessoa gera em vocês. E o sentimento que esse ser humano está gerando em vocês é uma frustração com você mesma. É uma sensação constante de que você é uma nada. Você é, como disse a outra moça lá, é um lixo, né? Moralmente você se sente um lixo perto desse cara. Você não tem nada para falar contra esse cara. Você não tem nada ali para, sabe, para ter uma briga, uma discussão. Por quê? Porque, pô, olha para você, olha para ele. Então você, pelo menos nesse ponto, você tem um pouco de lógica na mente. Você fala assim, caraca, bicho, não dá. Olha para esse cara. E aí, toda essa confusão emocional, toda essa confusão mental, traduz para você com essa sensação ruim de que eu não gosto dele. Não sei porquê, mas eu não gosto dele. A raiz é esta, ok? É ruim, é duro, mas é verdadeiro. Essa é a verdade.
essa confusão emocional e essa confusão com base, tá? Aqui a gente está falando em todos os aspectos. Estamos falando aqui dos aspectos espirituais, estamos falando aqui dos aspectos internos, que os espirituais afetam os internos ali na sua moral, na sua ética, na sua autodisciplina, no seu autocontrole e, consequentemente, afetam ali o seu desempenho na sua vida. Tá certo? Você vira um cara muito verdadeiro, vira um cara muito corajoso, vira um cara obstinado, um cara de desempenho, um cara de alta performance e um cara, tá certo? Um ser humano nota 10. Então, com base no que a própria moça do vídeo anterior revelou, toda essa performance ali, ela vivendo com esse cara, gerou esse sentimento nela. E ela só teve um pouco de paz, ela só teve um pouco de alívio quando ela se colocou na posição de reconhecê-lo. Ela pode não ter reconhecido-o como superior no sentido assim, ó, você é melhor que eu. Ela pode não falar coisas assim, mas todo o discurso dela nos revelou isso, né? Deu a entender isso, que ela entendeu essa realidade, né? E ela está dizendo aqui basicamente a mesma coisa. Como que ela deixou escapar aquela frase ali no início? Ó, você com essa elevação espiritual, e ela usa a expressão um homem tão Deus. Olha isso, cara! Um homem tão Deus faz o outro se sentir menos. O outro vai se sentir como? Ela questiona. Entendeu? Então, a pergunta que eu devolvo para vocês, eu gostaria que vocês me respondessem aqui nos comentários, é a seguinte. Um cara que busca a evolução espiritual está errado? Porque ele vai aumentar o número de rejeição mediante as fêmeas? Ou isso é uma evidência, é uma prova do estado espiritual das fêmeas em conjunto? Responde para mim aqui nos comentários. E responde para mim aqui. Faz um certo sentido realmente o cara não ser tão espiritual? O cara não buscar muito uma evolução espiritual por causa dessa consequência? Pô, vou diminuir ali o meu acervo, né? Meu acesso ali a fêmeas, né? Meu número de desejo, né? Vou cair ali na porcentagem de desejo das fêmeas. Isso aí, pô, pega mal, né? Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso aí, tá? Porque, pô, eu vejo um certo sentido, tem uma lógica nesse raciocínio. Uma vez que um cara ele tem a vontade ali de casar, de constituir uma família, entendeu? O cara, ele é senhor de si mesmo, ele sabe controlar ali, tá certo? Os níveis de profundidade que ele entra em vários aspectos na vida dele, que ele se permite evoluir em vários aspectos na vida dele, tá certo? Santo nem transa. Não, ninguém gosta de santo, não. Santo nem transa. Então assim, não seja tão perfeito, é igual alguns homens. Agora, vamos estabelecer uma realidade aqui com relação a isso. Quando combinado com essa moralidade acima da média, quando combinado com essa espiritualidade acima da média, o cara se torna um puritano sexual, esse cara tem um problema. Ainda mais se essa mulher que ele casou já teve outras experiências. Mas eu acho que nem tanto não. Acho que até mesmo uma mulher que não teve muita experiência, o sexo vai ser pra ela aquilo ali que o cara faz ali. E papapá, entendeu? Ela olha assim e fala, caraca, bicho, isso é sexo? Até virgem. Entendeu? Por quê? Porque a natureza, ela precisa, entendeu? Que o cara derrame na sua fêmea ali toda a sua ira divina. Entendeu? A natureza precisa que o cara execute, né, as suas obrigações maritais com muita severidade e muita ira em seu coração, tá certo? Vou usar outra palavra, paixão, tá certo? E menos santidade, e menos amorzinho, e menos cuidado e tal. Todo mundo sabe disso, né? Então, eu acho que é nesse sentido que ela tá colocando essa questão aqui da santidade e tal, sabe? Dessa coisa. Mas isso não muda o fato dela ter colocado aquele detalhe lá no início. Como que você vai fazer o outro se sentir? Isso aí é uma coisa muito interessante e muito reveladora que bate certinho com o discurso da primeira mulher. Enfim, são muitas informações aqui nesses dois vídeos, tá certo? Eu trouxe esse problema para você com toda essa linearidade de discurso. É muito interessante, né? Como que uma falou de aspectos internos e externos, né? Da alta performance do homem, e ela aqui falou sobre aspectos espirituais, né? Do homem. Mas ambas falando ali de como elas veem um cara elevado nesses aspectos, né? E a sensação que causa para a fêmea. Isso faz eu me lembrar de algumas passagens da Bíblia soltas, por assim dizer, tá certo? Então eu cito algumas aqui para que você possa aqui agregar nos comentários. Você tem uma passagem muito interessante que o povo questiona Moisés
e diz assim, ó, por que só você fala com Deus? Nós queremos ouvir a voz de Deus também e tal. Moisés vai, consulta Deus e volta com uma mensagem. Eis a mensagem. Existe uma série de restrições, fala para não subir no monte, até que ouça a trombeta e tal, ninguém pode tocar no monte, quem tocar no monte vai morrer. Mas aí, olha esse detalhe aqui, ó, Êxodo 19, a partir do verso 14, ó, Moisés tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavou as suas vestes, lavaram as suas vestes e disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia e não se deitem com as mulheres. Olha só, ele fala para não se deitar com as mulheres e não explica mais nada. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espécie de nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombetas e um forte som de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Pronto. Então assim aconteceu. Reparou? Não teve explicação nenhuma. Segunda parte, 1 Samuel, né, no capítulo 21. Davi está fugindo com seus homens de Saul. Ele está ali com um grupo de sacerdotes e Davi diz o seguinte para eles. E os homens estão com fome, precisam comer. Davi diz o seguinte para o sacerdote. Agora, que tens na mão? Dá-me 5 pães ou o que achar. Respondeu o sacerdote a Davi. Não tenho pão comum. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os seus homens tivessem se abstido de mulheres, olha isso, é um detalhe aqui, tá? Sem explicação. Davi responde, sim, como sempre, quando saio em campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos ou impuros. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Ou seja, se isso já acontece numa viagem comum, quanto mais hoje, que eles estão em campanha comigo. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Olha que interessante. Essa foi a argumentação, esse foi o empecilho que o sacerdote encontrou e que Davi deu como argumento. Não, mas estão dentro do padrão. Não se deitaram com mulheres. Levítico 15. Olha aqui. Quando de um homem sair sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. No 19, quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, impureza, menstruação, durará 7 dias, a sua impureza, não sei o quê. Vamos lá. Esse é um ponto muito importante. Quando você lê, tá, no Tanar ali, impuro, ele está impuro, ele não está em pecado. Ele não pecou, entende? Ele está em um estado de impureza. Isso é outro, como se diz assim, é uma outra classe. Tá me entendendo como? O cara, quando ele está impuro, ele não está condenado, ele não está passível ali da transgressão de um pecado da lei e tal. Nesse contexto aqui do povo de Israel, você entende isso? Ele está impuro. E Deus já dá coordenado, você está num estado de impureza, num estado de tumar. Você não está em pecado, você está impuro. Então você não deve tocar nas coisas dos outros, etc. tal. E ele diz aqui, mas ele deve se banhar, entendeu? E estarão impuros até a tarde. Então essa impureza ali, pela questão seminal, que tem a ver com o homem, ela dura um meio-dia ali, entendeu? Ela dura até a metade do dia. Até a tarde o cara vai estar impuro. Então você me pergunta aqui, então você trouxe tudo isso aí para dizer o quê? Eu não quero te levar a nenhum raciocínio com esses textos que eu estou trazendo. Eu só quero eu quero provocar a sua mente a pensar sobre isso. Por que existe essa correlação entre a impureza, ou vamos colocar entre aspas, o afastar de Deus? Porque quando um homem ele está impuro, ele não está em pecado, ele só está um pouco mais distante de Deus, entende? Ele não está num padrão de pureza, ele está impuro, mas ele não está em pecado, entende? Ele não está ali, como se diz assim, abominável para Deus. Deus não quer nem olhar. Não, ele está impuro. Ele não está numa condição propícia, né, para tratar com Deus, sabe? Para se dirigir a Deus. É claro que vai ter gente que vai comentar assim, mas ninguém chega num ponto de pureza e tal, etc. tal. Mas existe um padrão aqui, tá certo? Existe aqui uma espécie de, como um quebra-cabeça. Tem várias coisas espalhadas. Quando você pega a mesma narrativa em várias situações diferentes, você fala, cara, tem alguma coisa aqui. Ou não.
né? Será que a sua mente não é nem um pouco curiosa para falar assim, cara, qual é o segredo aqui? Tem segredos aqui espalhados. E você vê evidências disso na própria natureza, né? Você vê as narrativas de muitas mulheres quando entram no relacionamento do cara, quando o cara ele tem um padrão de santidade um pouco mais elevado. Qual o efeito que isso causa nas fêmeas? Né? Por que será que a fêmea ela sente um desejo natural de puxar o cara pra terra? Sabe? Entende isso? Tem alguma coisa estranha aí, não é não? Se você gostou desse vídeo, vai acabar assim? Sim, cara, vai acabar porque o vídeo tá grande demais até. Então se você gostou desse vídeo, quer que eu explore mais esse tipo de assunto aqui, não deixe de deixar aqui o seu gostei que tem ajudado bastante, compartilhar esse vídeo e até a próxima. Vocês vão ficar muito doido mesmo quando eu fizer um vídeo sobre masturbação. Se é pecado de verdade mesmo, né? Quais são os aspectos ali da questão? Tem alguma coisa na Bíblia falando estritamente sobre o ato da masturbação? Impureza, pecado, essas classificações assim, pecadinho, pecadão. Eu quero muito falar sobre isso. Eu preciso sentir que as pessoas têm o mínimo interesse ali em discutir sobre isso, né, e tal, e levantar essas questões aí e tal. Eu sei que vai ser um assunto muito interessante para tratar aqui. Olha pra ela, é bonitinha, né, velho? É uma senhora arrumadinha, né?